Boas ações geram resultados positivos. Desde atitudes simples que nos fazem seguir em frente, a termos cuidados especiais com quem é importante para a gente. A ALMT vem se aperfeiçoando nessa pandemia para evitar riscos à saúde da população. E as sessões do plenário continuam sendo realizadas por meio de plataforma digital. As ações continuam e as mudanças também. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Olá, eleições 2020. Você está acompanhando esta semana o RDTV News, o programa de TV web do site RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Começou a entrevistar candidatos a prefeito das principais cidades ou prefeita das principais cidades do estado e também ao Senado da República. Diante do exíguo tempo para as campanhas eleitorais, nós estipulamos regras simples, claras e com isenção para facilitar o acesso a esses candidatos. As entrevistas foram marcadas conforme a disponibilidade da agenda de cada um e estão sendo exibidas na ordem em que forem gravadas. A nossa intenção é abrir este espaço para que sejam apresentadas propostas para a sociedade e para que a democracia seja fortalecida. Todos os candidatos têm 20 minutos de entrevista e nós esperamos que utilizem esta oportunidade com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros. Pela ordem de gravação, a nossa quarta entrevistada é a candidata a prefeita de Cuiabá, Gisela Simona, do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, que tem como vice-prefeito o maestro Fabrício, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Bom, a primeira pergunta é por que a senhora quer ser prefeita de Cuiabá. Nós agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade e o seu tempo começa a ser contado agora, candidata. Obrigada, Lídice, a todos aqui do RD TV News. É uma honra estar aqui e poder apresentar essas propostas a vocês, a todos os cuiabanos aí interessados em fazer aí uma nova história para a nossa cidade de Cuiabá. Então veja que a ideia, na verdade, de ser candidata a prefeita de Cuiabá, ela não surge agora. Eu trabalhei aí por muitos anos junto ao PROCON Mato Grosso, foram 12 anos de gestão junto ao PROCON Mato Grosso e participei pela primeira vez na minha vida, em 2018, de uma disputa eleitoral. Nessa disputa eu fui candidata a deputada federal, tive a honra de receber aí mais de 50 mil votos da população mato-grossense, sendo que mais de 33 mil foram aqui da nossa querida Cuiabá. E exatamente no agradecer esses votos, no conversar com as pessoas, foi muita a reciprocidade no sentido de não desistir, de continuar, Você foi muito bem, continue. E nisso eu passei a estudar muito a nossa cidade, E exatamente ouvindo muito as pessoas é que acabei aceitando esse desafio de poder estar hoje concorrendo a esse cargo de prefeita de Cuiabá. Bom, acho que a gente já pode iniciar pela questão da mulher, porque a senhora é a única candidata mulher, E quais são as suas propostas para a política para as mulheres na capital? O que precisa ser melhorado na nossa Cuiabá? Então, um dos pilares do nosso plano de governo é exatamente a questão da valorização da mulher e também o combate à violência doméstica. Vejam aí que a mulher hoje ela representa 54% da população cuiabana, o que merece sim políticas públicas específicas para a mulher. Então, nós temos previsto, por exemplo, a criação do Hospital da Mulher. Esse Hospital da Mulher que cuida da saúde da mulher. O câncer de mama, por exemplo, hoje é a segunda doença que mais mata no Brasil e é preciso você ter o município, sim, tendo políticas públicas para isso. É preciso que nós tenhamos aí, nesse Hospital da Mulher, também o nosso tratamento materno, a obstetrícia, a questão da ginecologia, que são problemas específicos da mulher e que merecem, sim, um tratamento especial pelo número de mulheres que nós temos. Como também um centro aí adequado para receber a mulher que é vítima da violência doméstica, hoje, infelizmente, nossa capital com índices altos de violência doméstica. E também nessa sensibilidade de mulher, a gente vem com várias políticas públicas que aí atendem também a mulher, não diretamente a ela, mas, por exemplo, aos filhos. Então vejam que hoje Cuiabá tem um déficit de mais de 11 mil vagas de creches na nossa capital. Então temos sim a proposta de construir essas creches aí são cerca de 11 creches para a nossa cidade, em regiões que devidamente há esse maior número de déficit, como também
há no nosso planejamento de ter a primeira creche 24 horas na nossa capital. Né? Por que isso, Lindsay? Porque a gente tem aí muitas mulheres hoje que acabaram assumindo, na verdade, a chefe de família do lar, né? ou complementando a renda do lar, e dentro desse sentido nós temos aí diferentes funções que não só durante o diurno, né? Então você tem aí, por exemplo, as mães feirantes, né, que reclamaram muito para mim de que tem que estar às 4 da manhã nas feiras, então elas precisam muitas vezes levar o filho ali para a feira, no colchãozinho embaixo da barraca, para ele poder ficar, porque não tem onde deixar, né? Então isso é importante, né? E também uma política muito forte voltada aí para a geração de emprego e renda das mulheres, para essa capacitação delas, microcrédito sim, para aquelas que quiserem empreender, né, seja num salão de beleza, naquelas que querem empreender aí nas mais diversas áreas de trabalho, exatamente buscando essa independência financeira, que hoje nós sabemos que é um dos grandes motivos para ela se submeter, muitas vezes, à violência doméstica. Né? Então são essas aí algumas das políticas públicas que nós temos voltadas exclusivamente para a mulher no nosso plano de governo. Na questão da saúde, está no seu plano de governo a seguinte proposta: ampliar a cobertura de equipe de saúde da família dos atuais 44,5% para 80%. 10 unidades no primeiro ano de 2021 e mais 15 a cada ano de governo. Como fazer isso, candidata? Então, como fazer isso? Primeiro que vejam que nós temos aí, no eixo principal do nosso plano de governo, o combate implacável à corrupção. E quando nós falamos em combate implacável à corrupção, é porque nós temos formas de sobrar dinheiro disso. Em contratos superfaturados, nós temos situações aí de fazer com que o dinheiro hoje, que muitas vezes está pagando mais do que se deve numa determinada área, né, se comprando mal no município, nós temos condições de fazer sobrar dinheiro para esse investimento que é extremamente essencial para a nossa saúde. Porque vejam que hoje a saúde, nós temos tanto problemas com as filas para a saúde, para fazer um atendimento aí de alta complexidade, exatamente porque não se investe na atenção básica, né, nessa área primária da saúde. Então nós entendemos que a grande solução para a saúde, e que muitos gestores muitas vezes não olham, porque isso não é um resultado de curto prazo, é de médio e longo prazo, é a prevenção. Né? A minha mãe já dizia, e muitas, né, que a prevenção é o melhor remédio, né? É melhor prevenir do que remediar. Então nós acreditamos sim que é na atenção primária o foco principal da saúde, descentralizar para que nós tenhamos aí um atendimento mais rápido para o cidadão, né? Então toda a nossa força de trabalho ela vai ser muito voltada para essa questão da prevenção. E o agente de saúde, o agente da família o agente comunitário é o que vai nas residências, é que faz a prevenção se a pessoa tem diabetes, se ela tem hipertensão, que tipo de tratamento preventivo que ela tem, para evitar essa fila lá no final, de cirurgias e de uma série de outros procedimentos. Ainda nessa questão de saúde, por outro lado, a capital, ela enfrentou aí esse ano com a pandemia, sendo, claro, por ser a mais populosa do estado, também a que teve o maior número de casos da Covid-19. E a instalação de novas UTIs, enfim, nós tivemos aqui no RDTV entrevista tanto com o secretário de Estado de Saúde, como com a presidente do Conselho Regional de Medicina, e a doutora Ildenete Fortes defendeu a manutenção dessas UTIs que foram abertas nesse processo, nesse período. Você acha que é viável, é possível Cuiabá, justamente pela demanda que tem do interior e até de outros estados, continuar a ter essa UTI? De onde viriam esses recursos? Veja, é importante o registro, na verdade não foram abertos novos leitos de UTI. O que nós tivemos foi a suspensão de procedimentos eletivos e que ficaram leitos exclusivos para o Covid, né? Então, na verdade, se precisaria sim. Nós entendemos que há uma necessidade de novos leitos, sim, né? Mas nós precisamos zerar a fila dos procedimentos seletivos. Tanto que está no nosso plano de governo também, que nós temos aí a questão de 1 ano para poder zerar a fila da saúde e conseguir com que os procedimentos eletivos aí, eles possam acontecer num prazo máximo de 40 dias. Nós temos condições de fazer isso sim, desde que seja de uma forma limpa, transparente, né? Nós não podemos mais fazer com que
faça a cirurgia ou procedimento aquele que é amigo do vereador, aquele que é amigo do prefeito, do secretário, mas de fato quem está nessa fila e tornar essa fila transparente ao cidadão. Então, em nome disso, né, que a gente acredita sim a possibilidade de que, de novo, enxugando a máquina, comprando bem, comprando certo, a gente tem condições de reduzir custo, melhorar essa questão dos atendimentos que nós temos, né? E aí vejam que esse consórcio que existe, porque existe um pagamento dos municípios do interior para que esse cidadão seja atendido aqui. O que nós precisamos é otimizar isso, né, e fazer com que todos consigam ser atendidos. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de transporte público. Como melhorar a oferta de transporte público aqui em Cuiabá? Transporte público é um problema gravíssimo, está entre os principais eixos aí do nosso programa de governo, até porque, vejam que nós temos hoje um transporte que é caro, uma frota que é velha, né? Nós temos aí uma situação, hoje um cadeirante, para ele andar aí no ônibus, muitas vezes ele depende da boa vontade do motorista que tem que descer e carregá-lo para dentro do ônibus, situações humilhantes hoje, e temos um problema na nossa mobilidade urbana, né? Um problema na mobilidade urbana, primeiro, essa questão do VLT, que nós temos que deixar muito claro que é uma responsabilidade do governo do estado, mas cabe sim ao gestor municipal a cobrança enérgica para que isso seja resolvido, porque é inadmissível essa falta de dignidade do nosso trabalhador para andar com esse ônibus hoje. E nós temos o compromisso de fazer uma revisão no último contrato de licitação, exatamente por entendermos que ele é falho na medida que ele não fez previsão do novo modal de transporte que vai ter. Isso vai gerar insegurança jurídica que pode inclusive impedir com que se tenham parcerias públicas privadas, seja para VLT, para BRT. Então está errado esse contrato de licitação, como também pode ter superfaturamento. Então é um compromisso nosso de rever o contrato de licitação do transporte coletivo da capital. Já temos 10 minutos, faltam 10 minutos para a gente encerrar a entrevista, mas a gente continua ainda nesse tema, já que você citou a questão do modal. A gente sabe que a questão está judicializada, não depende só de, né, um gestor, e tem todo o governo de estado, federal, enfim, mas na sua visão, o VLT ainda é viável para Cuiabá? É possível? Então, eu tenho aí, pelos estudos que estão sendo feitos, o que eu tenho certeza é que o VLT hoje ele é muito caro para a nossa população. Vejam que nos estudos que eu tive acesso, né, e isso precisa ficar transparente não só para mim, mas para todos os cuiabanos, do modal, né, vejam que o município ele teria um custo de 55 milhões ano para implantando isso. E hoje o município não tem esse recurso. Nós teríamos que tirar de algum lugar para poder subsidiar essa parte do VLT. Então, vai ficando inviável nesse contexto. Agora, o governo do estado, como responsável principal por essa decisão, tem que abrir os projetos, tem que abrir os planos para que a gente possa exatamente estudar o que é mais viável ou não. E aí nós precisamos de ter essa boa relação, né, com o governo do estado para poder resolver esse problema. Geração de emprego e renda. A gente viu também na pandemia inúmeras empresas fechando, com desemprego subindo. Como melhorar isso de imediato para 2021, primeiro ano de governo, nesse contexto que a gente está vivendo hoje? O poder público vai ter que subsidiar algumas coisas de imediato, né? Mas o que eu penso principalmente aí na questão de geração de emprego e renda é que Cuiabá precisa resgatar um pouco exatamente o seu crescimento e descobrir a sua identidade, né? Que na verdade nós sabemos, Cuiabá é uma grande prestadora de serviço, seja no serviço público, seja em várias áreas privadas, e nós precisamos nos tornar um centro de excelência na prestação de serviço. Como isso? Com qualificação. Nós precisamos fazer sim parcerias com o Sistema S, nós precisamos fazer parceria com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual, porque veja, hoje, seja ali, desde o primeiro emprego do nosso jovem, seja os adultos aí, para você ter uma qualificação hoje boa, você precisa pagar do seu bolso. Caso contrário, você não tem qualificação, e com muitos empresários que eu tenho conversado, a reclamação é exatamente essa. Nós precisamos de mão de obra, mas nós não temos muitas vezes qualificação. Então vamos investir pesado na qualificação dos nossos trabalhadores para que eles possam estar aptos aí a assumir a mão de obra que o próprio mercado tem e que nós podemos gerar com a agricultura familiar, nós podemos gerar com o turismo, né? Nós podemos gerar com a cultura, são atividades
atividades que o povo cuiabano sabe fazer, faz bem, mas que precisa desse incentivo do poder público para poder ter um pontapé inicial. Agora, falando sobre segurança, a gente sabe que a responsabilidade é do Estado, sim, mas existe em Cuiabá a criação, no papel ao menos, da Guarda Municipal, que não saiu na prática. Caso eleita, a senhora vai instalar a Guarda Municipal na capital? Então, no nosso plano de governo, nós nos comprometemos a estudar, né, a viabilidade da Guarda Municipal. Exatamente porque nós sabemos que existe um problema hoje de segurança urbana, né, que precisa ter essa participação do município, né, e como também nós entendemos que dentro dessa área da Guarda Municipal, né, vem uma preocupação muito grande com a questão, por exemplo, das escolas, né, onde existe, infelizmente, a violência dentro das escolas. Então, nós temos aí não só o estudo da viabilidade da Guarda Municipal no nosso plano, como nós queremos aumentar o monitoramento eletrônico da cidade, né, com câmeras, né, que nós possamos aí de fato poder colaborar com o governo do estado, que é o responsável pela segurança pública, para os nossos munícipes aí estarem mais resguardados, né? Os munícipes, os nossos alunos, os prédios públicos, né? Que na concepção da Guarda Municipal, lá na Constituição Federal, era exatamente isso no primeiro momento, né? De cuidar do patrimônio público municipal. Então, nós precisamos sim resgatar e trazer essa discussão para o município, a fim de que a gente possa diminuir a violência que hoje acaba aí tirando o sono de muita gente. Capital, Cuiabá, ela tem também uma característica que preocupa no meio mais intelectual quanto ao seu patrimônio histórico, né? A gente anda ali pelo centro, a gente sente até tristeza, porque a gente sabe que tem muitos prédios que são tombados pelo patrimônio histórico, mas que estão à mercê do tempo. Alguns geraram polêmica porque caíram, né? Isso aconteceu lá na sede da Academia Mato Grossense de Letras. Então, na sua proposta de governo, existe esse olhar também para o patrimônio histórico da nossa capital? Existe, e fiquei muito feliz desculpa, 5 minutos. De nós termos contemplado, é um dos poucos planos de governo que exatamente aí vem tratando do tema, né, da questão do patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. Precisamos resgatar isso, precisamos fortalecer, né, o instituto que trata disso, né, que hoje não tem uma equipe técnica, vamos colocar concursada, e do tamanho que a nossa cidade precisa para essa preservação do patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. Por onde iniciar essa recuperação ali no centro histórico? Na verdade, nós temos o primeiro passo, né? E é isso que acredito que mostra a eficiência da gestão, é planejamento. Então, nós precisamos fazer esse estudo, e é isso que está previsto no nosso plano, né? Exatamente de como começar, né? Não pode ser uma coisa desorganizada só por querer fazer. Nós precisamos fazer a coisa certa. E para isso, nós precisamos ter uma equipe qualificada para poder fazer esse estudo e iniciarmos essa recuperação. E conjuntamente com esse tema, a gente também pode falar de cultura, de turismo, né? A gente está com tudo praticamente suspenso aqui, mas assim, como oferecer uma melhoria para essa área, principalmente no próximo ano? Então, a gente resgata e fortalece o Conselho de Cultura, né? É importante dizer que nós temos uma cidade de 301 anos, que infelizmente até hoje nós não temos um teatro, por exemplo, né? Aqui nós não temos aí uma escola de artes, né? Nós não temos aí exatamente esse trabalho, né, de poder fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens se envolvam com a cultura. Então nós vamos resgatar aí vários festivais, né, algumas iniciativas privadas que já existem na cultura, e aí eu tenho aqui a honra de ter o maestro Fabrício comigo, que é da área cultural, então fez com que o nosso plano de governo ficasse muito rico nesse quesito, para que de fato a gente possa resgatar na cultura, no esporte, né, as atividades aí que são importantes para que nós possamos fortalecer a nossa cultura, né? Desde escolinha de futebol, nós precisamos, dentro do poder público, essas escolas de artes, seja na pintura, seja da música, seja da dança, né? Para que nós possamos até ter uma ocupação para o nosso jovem que hoje, infelizmente, fica ocioso e acaba indo para o caminho das drogas e outros que não queremos. Então, essas atividades pelo poder público, do envolvimento do jovem com a cultura, com o esporte, ela vai ser muito forte na nossa gestão.
Bom, candidata, a gente está aí com 2 minutos e meio ainda, mas como não temos tempo para mais uma questão, eu vou deixar esse tempo disponível, então, para as suas considerações finais, para a senhora pedir o seu voto, pode ficar à vontade. Ok, só antes disso, né? Falar um pouco da educação, porque nós temos uma previsão aí que a nossa educação precisa sim, as nossas escolas serem reformadas, nós precisamos escolas com infraestrutura melhor e também aí modernizada, com tecnologia, né? Já de tudo que nós vimos na pandemia. E quero muito que as pessoas analisem aí, nesses dias de campanha, a nossa proposta, né? Como primeira mulher aí, podendo ser eleita prefeita de Cuiabá, né? Uma campanha que vai ser sim propositiva, com propostas reais do seu dia a dia, né? E que analisem a história de vida de cada candidato, né? Analisem aí o passado de cada um, e nós temos uma coligação que é colocada como de mãos limpas e unidas por Cuiabá, porque são pessoas que estão vindo dedicar parte da sua vida a essa história, porque ama Cuiabá, né? Um grupo de apaixonados por Cuiabá nesse projeto que querem fazer diferente. E gostando disso, que votem lá no dia 15 de novembro, 90, que é o número que a gente vem como prefeita de Cuiabá. Ainda tem um minutinho? Tem um minutinho? Tem, então vamos aí, na verdade, dizer das nossas redes sociais. É uma campanha um pouco atípica, né? Porque nós temos aí a pandemia, então temos que fazer muitas reuniões, às vezes com grupos menores de pessoas, para poder respeitar todas as regras de higiene sanitária, né? E dentro desse contexto, nós queremos aí apresentar o nosso plano de governo, que tem, como nós falamos aqui, 3 pilares principais: combate implacável à corrupção, precisamos fazer auditoria sim nos contratos que lá estão, precisamos fazer com que sobre dinheiro para investir naquilo que é básico e necessário para a nossa população. É fazendo isso que vai sobrar dinheiro para a gente poder ter uma saúde que não falte luva, que não falta seringa, que não falta medicamentos básicos, para você que é cidadão, paga seus impostos e tem direito a ter uma saúde de qualidade que te dá dignidade. Ok, muito obrigada, candidata. Eu que agradeço, muito obrigada a todos e 90 para todos aí. Nós conversamos hoje com a candidata à Prefeitura de Cuiabá, Gisela Simona, do PROS. Esta foi a 4ª entrevista da nossa série. Essa entrevista vai ficar em destaque no RDTV do site RD News até amanhã, quando será substituída por outro candidato ou entrevistado. E também estará à disposição no canal do RDTV News no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Em Cuiabá, o esforço para reduzir o número de casos da Covid-19 está dando resultado. A população está cada vez mais consciente e já não há filas para leitos de UTI exclusivos para a doença. Uma vitória importante de quem está à frente da batalha e de todos os cidadãos. Com as ações de enfrentamento e os reforços na saúde, os casos de Covid-19 já estão diminuindo. Façam a sua parte. Passamos pelo momento mais difícil, mas sem vacina, ainda temos um longo caminho pela frente. O coronavírus mata. Usar máscara, higienizar as mãos e respeitar o distanciamento é mostrar que você se importa com sua vida e a vida dos outros. Mais do que um gesto de solidariedade, usar máscara é obrigação. Converse com seus familiares, amigos, vizinhos. Defenda essa ideia nas redes sociais. Prefeitura de Cuiabá.